preste atenção nessa imagem de um carro que foi retirado de um rio aqui na cidade de Olímpia, né? Aqui na região oeste do estado de São Paulo. Olha só, um carro com ossos humanos foi encontrado na cidade de Olímpia. E pela placa do carro, trata-se do mesmo veículo desaparecido em 2014, com 2 eletricistas a bordo. Quer dizer que o que aconteceu com eles veio à tona 8 anos depois. O Corpo de Bombeiros confirmou o resgate do carro e as suspeitas. O veículo foi avistado depois que o nível do rio Cachoeirinha baixou em razão da seca que castiga o estado de São Paulo. Um homem que pescava sobre uma ponte avistou o carro e chamou as autoridades. Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros encontraram no veículo a parte de trás de um crânio e carcaça de corpos em decomposição. Embora a Polícia Civil tenha aberto uma investigação para confirmar de quem são os ossos, a suspeita muito forte é de que se trata dos eletricistas Rodrigo Alonso Lopes, 28 anos, e Janielson Daniel Adelino, de 20, 2 jovens, que desapareceram naquele mesmo carro em 2014. Na época do desaparecimento, a noiva de Rodrigo chegou a registrar um boletim de ocorrência em Barretos. Ela contou que o noivo e o colega de trabalho desapareceram depois que visitaram um rancho lá na região de Olímpia, conhecida como Cachoeirinha, que é o nome do rio. Outras testemunhas afirmaram ter visto os dois entrando juntos em um carro preto, da mesma cor do veículo encontrado neste fim de semana. Desde então, os dois nunca foram vistos. Os oficiais confirmam que o carro encontrado no rio é o mesmo que desapareceu em 2014, mas afirmam que apenas um exame de DNA poderá dizer se os ossos são dos 2 eletricistas. Trata-se de um Astra Sedã preto, ano 2004, placa DDN 0651. A mãe de Rodrigo acompanhou o resgate do carro e vai fornecer material genético para ajudar a descobrir se o rapaz é mesmo uma das vítimas. Nando, que história impressionante essa, né? Puxa vida, os dois sumiram em 2014, né? O rapaz disse, um deles, para a noiva que iria ter um rancho em Olímpia. De fato o foi. Ele e o amigo, que também é eletricista, de 20 anos, entraram no carro a última vez em que foram vistos. No caminho, sofreram esse acidente. Talvez ainda pouco depois de já terem entrado no carro aconteceu. Porque ainda foi em Olímpia, no córrego Cachoeirinha. Desde 2014, essa história intriga familiares e a polícia. E agora, com a baixa do rio, o carro emergiu e os ossos foram encontrados. Trata-se, certamente, dos 2 rapazes que estavam desaparecidos desde 2014. E agora a polícia, através da perícia, vai estabelecer a linha de investigação. Apenas, né? para oficializar, né, Nando? Porque... Não, mas eu me refiro à causa, né? Pode ter sido só um acidente, que o carro desgovernou, caiu no rio, afundou e ficou lá 7 anos. Pode ser que eles tenham sido assassinados e o carro jogado no rio para poder esconder as provas. Pode ser um monte de coisa. Né? Agora a gente fica imaginando a dificuldade para esclarecer tudo isso 8 anos depois, né? Pois é, cara. Dependendo do trabalho da polícia científica. Embora, né, a história mais óbvia, né, a maior probabilidade é que é o seguinte: eles foram para uma festa, saíram do rancho, sofreram um acidente, caíram com o carro no rio e desapareceram. Como não tem testemunhas, né, Nando? A história ficou esquecida, ou pelo menos, né, com esse ar intrigante, né, com a conotação de um mistério. Por isso a importância... 8 anos depois vem à tona, ligando os 2 pontos, Nando, quando, o depoimento da noiva. Ela diz, meu noivo, ele foi com um amigo para um rancho em Olímpia, né? Então tá aí o ponto para esclarecer. E aí, quem estava no rancho confirmou que eles saíram no carro preto, né, a outra ponta, ligando a outra ponta. O que aconteceu no meio do caminho não tem testemunhas, é por isso que a história ficou esquecida, ninguém viu o carro cair lá. Exato. Como os 2 morreram, né, só é possível por uma questão natural, que o rio baixou, né, pela falta de chuva, e o carro apareceu, o pescador viu, resgataram o veículo, tinha ossada humana lá dentro. Que coisa, hein, gente? Se a perícia não constatar, por exemplo, nenhuma perfuração de bala em banco, ou projétil disparado, ou marca nos ossos de
de disparo de arma de fogo, alguma coisa nesse sentido. Então aí, evidentemente, que a linha de investigação vai ser acidente e 7 anos depois, quase 8. 8, né? Ô, Nando, agora eu fico imaginando a mãe, coitada, porque a mãe já sofreu pelo desaparecimento. Tem sofrido com o desaparecimento, né? Não sabe o desfecho. Aí agora ela é, né, obrigada, até para esclarecer a história, de oferecer material genético. Então ela sofre 2 vezes, né? Mas nesse caso especificamente, o Lincoln, para a família, claro, é terrível, é triste, é impactante, mas para a família é um ponto final, não é? Exatamente. Dá aquele alívio de falar, puxa, eu vou enterrar meu filho. Pelo menos sabe-se o que aconteceu, pelo menos sei né? o que aconteceu, né? É isso. 8:55, a Sandra da Silva Pereira tá dizendo aqui que teve uma batida de carro e moto também na América